Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. Sangue e Fogo. 3 cabeças tinha o dragão. O governo do rei Aegon I. Aegon Targaryen era um renomado guerreiro, o maior conquistador da história de Westeros, mas muitos acreditam que suas realizações mais importantes ocorreram em tempos de paz. Dizia-se que o Trono de Ferro foi forjado com fogo e aço e terror, porém, após se esfriar, ele se tornou o lugar onde se assentava a justiça para toda Westeros. A reconciliação dos 7 reinos sob a autoridade Targaryen era a pedra angular das políticas de Aegon I como rei. Movido por esse propósito, ele fez grandes esforços para incluir homens e até algumas mulheres de todas as partes do reino em sua corte e nos conselhos. Incentivava seus antigos inimigos a enviar seus filhos, sobretudo os mais novos, visto que a maioria dos grandes senhores desejava manter seus herdeiros perto de casa. A corte, onde os meninos serviam como pajens, escansões e escudeiros, e as meninas como aias e damas de companhia para as rainhas de Aegon. Em Porto Real, eles presenciavam em primeira mão a justiça do rei e eram instados a se considerar súditos leais de um grande reino, não homens do oeste, das terras da tempestade ou do norte. Os Targaryen também facilitaram muitos casamentos entre casas nobres das regiões mais distantes do continente, na esperança de que essas alianças ajudassem a firmar os laços entre as terras conquistadas e transformar os 7 reinos em um. Visenya e Rhaenys, as rainhas de Aegon, nutriam um prazer especial a arranjar essas uniões. Graças aos seus esforços, o jovem Ronel Arryn, senhor do Ninho da Águia, casou-se com uma filha de Torrhen Stark de Winterfell, quanto o filho mais velho de Loren Lannister, herdeiro de Rochedo Casterly, desposou uma moça Redwyne da Árvore. Quando 3 meninas, gêmeas, nasceram na casa Evenstar de Tarth, a rainha Rhaenys providenciou maridos para elas com a casa Corbray, a casa Hightower e a casa Harlaw. A rainha Visenya intermediou um casamento duplo entre a casa Blackwood e a casa Bracken, cuja história de rivalidade remontava a séculos antes, unindo um filho de cada casa com uma filha da outra casa, a fim de selar a paz entre ambas. E quando uma garota Rohan a serviço de Rhaenys se viu grávida de um ajudante de cozinha, a rainha encontrou um cavaleiro de Porto Branco para desposá-la, e outro de Lannisport que estava disposto a adotar o bastardo. Embora ninguém duvidasse que Aegon Targaryen fosse a autoridade máxima em todos os assuntos relativos ao governo do reino, suas irmãs Visenya e Rhaenys continuaram suas parcerias no poder por todo o reinado. Exceto talvez pela boa rainha Alysanne, esposa do rei Jaehaerys I, nenhuma outra rainha na história dos 7 reinos jamais exerceu tanta influência na política quanto as Irmãs do Dragão. Era costume do rei levar consigo uma das rainhas em todas as suas viagens, enquanto a outra permanecia em Pedra do Dragão ou Porto Real, muitas vezes sentada no Trono de Ferro, decidindo quaisquer questões que lhe fossem apresentadas. Ainda que Aegon tivesse estabelecido a sede do reino em Porto Real e instalado o Trono de Ferro na galeria fumacenta de Aegon Forte, ele passava apenas 1/4 do tempo ali. O máximo possível de seus dias e noites ele reservava a Pedra do Dragão, a cidadela insular de seus antepassados. O castelo sob o Monte Dragão era 10 vezes mais espaçoso do que Aegon Forte, com consideravelmente mais conforto, segurança e história. O conquistador certa vez dissera que ele amava até o cheiro de Pedra do Dragão, onde o ar salgado sempre trazia aromas de fumaça e enxofre. Aegon passava cerca de metade do ano em suas 2 sedes, dividindo o tempo entre uma e outra. A outra metade ele dedicava a uma incessante turnê real, levando sua corte de um castelo a outro, hospedando-se com cada um de seus grandes senhores, Vila Gaivota e o Ninho da Águia, Harrenhal, Correrio, Lannisport e Rochedo Casterly, Passo de Codorniz, Carvalho Velho, Jardim de Cima, Vila Velha, A Árvore, Monte Chifre, Valfreixo, Ponta Tempestade e até Solar do Entardecer tiveram honra de receber sua graça muitas vezes. Mas Aegon podia e fazia questão de aparecer em praticamente qualquer lugar, às vezes com um séquito de até 1000 cavaleiros e senhores e senhoras. Ele viajou 3 vezes às Ilhas de Ferro, 2 a Pike e uma Grande Wick. Passou uma quinzena em Vila Irmã. Em 19, depois da conquista, ele visitou o norte 6 vezes, hospedando-se em 3 ocasiões em Porto Branco, 2 em Vila Acidentada e uma em Winterfell, em sua última turnê real em 33 depois da conquista. É famosa a resposta que Aegon deu quando lhe perguntaram o motivo dessas viagens. É melhor postergar uma rebelião do que reprimi-la. Um rápido vislumbre do rei no auge de seu
poder, montado em Balerion, o Terror Negro, e cercado por centenas de cavaleiros cintilantes vestidos com seda e aço, contribuía muito para inspirar lealdade em senhores irrequietos. O povo também precisava ver seus reis e rainhas de tempos em tempos, acrescentou o rei, e saber que pôde ter a chance de lhes apresentar suas queixas e preocupações. E isso o povo fez. Grande parte da turnê real era dedicada a banquetes e bailes e caçadas de falcoaria, à medida que cada senhor tentava superar os demais em esplendor e hospitalidade. Mas Aegon também fazia questão de conceder audiências onde quer que viajasse, fosse no estrado do castelo de algum grande senhor ou em cima de uma pedra coberta de limo no campo de um fazendeiro. 6 mestres o acompanhavam em suas viagens, para responder a qualquer pergunta que ele pudesse ter a respeito de leis e costumes ou da história local, e para registrar quaisquer decretos ou decisões que sua graça declarasse. Um soberano precisa conhecer a terra que ele governa, disse o conquistador mais tarde a seu filho Aenys. Em suas viagens, Aegon aprendeu muito sobre os 7 reinos e seu povo. Cada um dos reinos conquistados tinha as próprias leis e tradições. O rei Aegon interferiu pouco nelas. Ele permitiu que seus senhores continuassem a governar praticamente como sempre haviam governado, com os mesmos poderes, as mesmas prerrogativas. As leis de herança e sucessão não sofreram alterações. As estruturas feudais existentes foram ratificadas. Senhores grandes e pequenos preservaram seu poder de justiça em seus territórios e o privilégio da primeira noite onde quer que esse costume prevalecesse no passado. O principal interesse de Aegon era a paz. Antes da conquista, as guerras entre reinos de Westeros eram comuns. Mal se passava um ano sem que houvesse um conflito ou outro. Mesmo nos reinos supostamente em paz, senhores vizinhos muitas vezes resolviam suas diferenças na espada. A ascensão de Aegon deu fim a boa parte disso. Senhores menores e cavaleiros com terras agora deviam levar suas disputas a seus suzeranos e acatar as decisões. Conflitos entre as grandes casas do reino eram julgadas pela coroa. A primeira lei do país será a paz do rei, decretou o rei Aegon, e qualquer senhor que mover guerra sem a minha permissão será considerado um rebelde e inimigo do trono de ferro. O rei Aegon também anunciou decretos para regularizar costumes, deveres e impostos em todo o reino, enquanto no passado, cada porto e cada senhor menor tinha a liberdade de extrair o máximo possível dos arrendatários, plebeus e mercadores. Ele também proclamou que os santos homens e mulheres da fé, em todas as terras e propriedades deles, seriam isentos de impostos, e ratificou o direito dos tribunais da fé de julgar e sentenciar qualquer septão, irmão juramentado ou irmã santa acusada de ilicitudes. Ainda que ele mesmo não fosse um homem devoto, o primeiro rei Targaryen sempre tratara de nutrir o apoio da fé e do alto septão de Vila Velha. Porto Real cresceu em torno de Aegon e sua corte, expandindo-se sobre as 3 grandes colinas e os arredores junto à foz da torrente da Água Negra. A maior dessas colinas se tornara conhecida como Colina de Aegon, e não demorou até que os menores fossem chamadas de Colina de Visenya e Colina de Rhaenys, e seus nomes antigos caíram no esquecimento. O tosco forte de mota que Aegon havia erguido tão rápido não tinha espaço nem pompa suficiente para abrigar o rei e sua corte, começara a se ampliar antes mesmo do fim da conquista. Do lado de fora da paliçada foram construídas uma nova fortaleza, de 15 metros de altura e toda de madeira, com uma galeria cavernosa no interior e uma cozinha com paredes de pedra e telhado de ardósia para caso de incêndio. Apareceram estábulos e um celeiro. Erigiu-se uma nova torre de vigia, 2 vezes maior que a antiga. Em pouco tempo, Aegon Forte já ameaçava extrapolar suas muralhas, então se ergueu uma nova paliçada, envolvendo uma área maior da colina e criando espaço suficiente para um alojamento, um arsenal, um septo e uma torre baixa. Sob as colinas, cais e armazéns eram instalados ao longo das margens do rio, e embarcações mercantes de Vila Velha e cidades livres já apareciam amarradas ao lado dos dracares dos Velaryon e dos Celtigar, onde no passado só se viriam alguns barcos de pesca. Grande parte do comércio que passava por Lagoa Santa e Val do Caso agora vinha a Porto Real. Um mercado de peixe emergiu junto ao rio, e um de tecido entre as colinas. Apareceu uma aduana. Um septo modesto surgiu na Água Negra, no casco de uma coca velha, substituído por outro mais robusto, de pau a pique, na margem. Depois, foi construído um segundo septo, 2 vezes maior e 3 vezes mais grandioso, no topo da colina de Visenya, financiado pelo Alto Septão. Lojas e casas se disseminaram como cogumelos após uma chuva. Homens abastados erguiam solares murados nas encostas, enquanto os pobres se aglomeravam em choças esquálidas de palha e barro nos espaços mais baixos intermediários. Ninguém planejou Porto Real. Ela simplesmente cresceu.
mas cresceu rápido. Na primeira coroação de Aegon, o lugar ainda era um vilarejo aninhado sob um castelo de mota. Na segunda, já era uma pequena e próspera cidade com milhares de almas. Em 10 depois da conquista, era uma verdadeira metrópole, quase tão grande quanto Vila Gaivota ou Porto Branco. Em 25 depois da conquista, ela superara ambas e se tornara a terceira cidade mais populosa do reino, perdendo apenas para Lenisporto e Vila Velha. No entanto, ao contrário de suas rivais, Porto Real não tinha muralhas. Não era preciso, segundo gostavam de dizer alguns de seus residentes. Nenhum inimigo jamais se atreveria a atacar a cidade enquanto ela fosse defendida pelos Targaryen e seus dragões. O próprio rei talvez tenha partilhado dessa opinião inicialmente, mas a morte de sua irmã Rhaenys e do dragão Meraxes em 10 depois da conquista e os atentados cometidos contra ele próprio certamente o fizeram reconsiderar. E no ano 19 depois da conquista, chegaram a Westeros notícias de uma ousada incursão nas Ilhas do Verão, onde uma frota pirata saqueara a Vila das Árvores Altas, roubando uma fortuna e levando embora 1000 mulheres e crianças para serem vendidas como escravas. Os relatos causaram grande preocupação ao rei, que percebeu que Porto Real estaria vulnerável a qualquer inimigo astuto o bastante para avançar sobre a cidade enquanto ele e Visenya estivessem ausentes. Em vista disso, sua graça deu ordem para que fosse construído um complexo de muralhas em torno de Porto Real, tão altas e fortes quanto as que protegiam Vila Velha e Lenisporto. Sua construção foi encarregada ao grande mestre Gawyn e a Sir Osmond Strong, a mão do rei. Para honrar os 7, Aegon decretou que a cidade teria 7 portões, cada um defendido por uma imensa guarita e por torres. As obras começaram no ano seguinte e se estenderam até 26 depois da conquista. Sir Osmond era o quarto a assumir o posto de mão do rei. O primeiro tinha sido Lord Orys Baratheon, o meio-irmão bastardo do rei e companheiro de juventude, mas Lord Orys havia sido capturado durante a Guerra Dornesa e sofrera a perda da mão da espada. Quando o resgate foi pago e o senhor voltou, ele pediu que o rei o dispensasse. "A mão do rei precisa ter mão", disse ele. "Não quero que os homens falem do toco do rei." Aegon então convocou Edmund Tully, senhor de Correrio, para assumir como mão. Lord Edmund serviu entre 7 e 9 depois da conquista, mas quando sua esposa morreu no parto, ele decidiu que seus filhos precisavam mais dele do que o reino e solicitou permissão para voltar às terras fluviais. Alton Celtigar, senhor da Ilha da Garra, assumiu o lugar de Tully, servindo com competência como mão até morrer de causas naturais em 17 depois da conquista, quando então o rei nomeou Osmond Strong. O grande mestre Gawyn era o terceiro a assumir o posto. Aegon Targaryen sempre mantivera um mestre em Pedra do Dragão, tal como haviam feito seu pai e, antes dele, o pai de seu pai. Todos os grandes senhores de Westeros e muitos dos menores e dos cavaleiros com terras empregavam mestres treinados na cidadela de Vila Velha para servir como curandeiros, escribas e conselheiros, para criar e treinar os corvos que levavam suas mensagens, e escrever e ler suas mensagens aos senhores que não possuíam tal habilidade, ajudar seus intendentes com as contas da residência e lecionar aos seus filhos. Durante as guerras da conquista, Aegon e suas irmãs mantinham um mestre a serviço de cada um, e depois, o rei às vezes empregava até meia dúzia para lidar com todas as questões que lhe eram apresentadas. Mas os homens mais sábios e eruditos dos 7 reinos eram os arquimestres da cidadela, cada um deles considerado a autoridade suprema em uma das grandes disciplinas. Em 5 depois da conquista, o rei Aegon, avaliando que o reino poderia se beneficiar de tamanha sapiência, solicitou que o conclave lhe enviasse um desses para atuar como conselheiro e assessor em todas as questões relativas ao governo do reino. E assim foi criado o posto de grande mestre, a pedido do rei Aegon. O primeiro homem a servir nessa função foi o arquimestre Olyddar, guardião das histórias, cujos anel, bastão e máscara eram de bronze. Embora dotado de excepcional erudição, Olyddar também era excepcionalmente velho e deixou esse mundo menos de um ano após assumir o mantelete de grande mestre. Para seu lugar, o conclave escolheu o arquimestre Lyons, cujos anel, bastão e máscara eram de ouro amarelo. Ele se mostrou mais robusto que seu antecessor, servindo ao reino até 12 depois da conquista, quando escorregou na lama, fraturou a bacia e morreu pouco tempo depois, quando então o grande mestre Gawyn foi promovido. A instituição do pequeno conselho do rei só se desenvolveu plenamente no reinado do rei Jaehaerys, o conciliador, mas isso não significa que Aegon I tenha governado sem benefício de conselheiros. Sabe-se que ele se consultava frequentemente com seus diversos grandes mestres e também com seus mestres pessoais. Em assuntos relativos a impostos, dívidas e receitas, ele buscava o conselho de seus mestres da moeda. Embora mantivesse um septão em Porto Real e outro em Pedra do Dragão, era mais comum que o rei escrevesse ao alto septão de Vila Velha para tratar de questões religiosas e sempre tratava de visitar o Septo Estrelado durante a turnê anual. Mais do que todos esses, o rei Aegon contava com a mão do rei e, claro,
com suas irmãs, as rainhas Rhaenys e Visenya. A rainha Rhaenys era uma grande patrona dos bardos e cantores dos Sete Reinos, cobrindo de ouro e presentes a todos que a agradavam. Embora a rainha Visenya considerasse a irmã frívola, havia nisso sabedoria que iam além do simples amor pela música, pois os cantores do reino, ansiosos para conquistar as graças da rainha, compunham melodias para louvar a casa Targaryen e o rei Aegon, e eles cantavam essas melodias em toda a fortaleza, todo o castelo e vilarejo entre a marca de Dorne e a muralha. E assim, a conquista se tornou gloriosa para o povo simples, enquanto Aegon, o dragão, foi transformado em um rei heróico. A rainha Rhaenys também nutria grande interesse pelo povo comum, e um amor especial por mulheres e crianças. Uma vez, quando ela estava recebendo a corte no Aegon Forte, trouxeram-lhe um homem que havia espancado a própria esposa até a morte. Os irmãos da vítima queriam que ele fosse castigado, mas o marido defendeu que suas ações foram legítimas, pois ele encontrara a esposa na cama com outro homem. O direito de um marido de castigar uma esposa infiel era estabelecido em todos os Sete Reinos, exceto Dorne. O homem acrescentou: ainda que o bastão que ele usara para espancar a mulher não era mais grosso que seu próprio polegar, e até apresentou o objeto como prova. No entanto, quando a rainha lhe perguntou quantos golpes ele dera, o marido não soube responder, mas os irmãos da mulher morta insistiram que haviam sido 100 golpes. A rainha Rhaenys se consultou com seus mestres e septões, e por fim, declarou sua decisão. O adultério de uma esposa era uma ofensa contra os Sete, que haviam criado as mulheres para serem fiéis e obedientes a seus maridos, e portanto, ela devia ser punida. Contudo, como Deus tem apenas 7 faces, o castigo deveria consistir em somente 6 golpes, pois o 7º seria para o estranho, e o estranho é a face da morte. Assim, os primeiros 6 golpes que o homem dera haviam sido legítimos, mas os demais 94 foram uma ofensa contra deuses e homens, e precisavam ser punidos na mesma medida. A partir daquele dia, a regra de 6 se tornou parte da lei. O marido foi levado até a base da colina de Rhaenys, onde os irmãos da mulher morta lhe desferiram 94 golpes com bastões de tamanho determinado pela lei. A rainha Visenya não partilhava do amor de sua irmã por música e canto. No entanto, também não era desprovida de humor, e por muitos anos manteve seu próprio bobo, um corcunda e hirsuto chamado Lord Cara de Macaco, cujas estripulias muito a divertiam. Quando ele morreu, engasgado com um caroço de pêssego, a rainha adquiriu um símio e o vestiu com as roupas de Lord Cara de Macaco. "O novo é mais esperto", dizia ela. Contudo, havia um caráter sombrio em Visenya Targaryen. Para a maior parte do mundo, ela apresentava o rosto sério de uma guerreira, rigorosa e inclemente. Seus admiradores diziam que até mesmo sua beleza era afiada. A mais velha das 3 cabeças do dragão, Visenya viria a viver mais que os irmãos, e corriam boatos de que, em seus últimos anos, quando já não conseguia mais brandir uma espada, ela se dedicou às artes obscuras, misturando venenos e invocando feitiços malignos. Até quem sugira que ela possa ter sido fatricida e regicida, embora jamais tenha sido apresentada qualquer prova para embaraçar tais calúnias. Se fosse verdade, seria uma ironia cruel, pois na juventude, ninguém se empenhou mais que ela para proteger o rei. Em 2 ocasiões, Visenya brandiu a irmã sombria em defesa de Aegon quando ele foi atacado por assassinos dorneses. Alternando-se entre desconfiança e ferocidade, ela não confiava em ninguém além do irmão. Durante a Guerra Dornesa, ela usava uma cota de malha noite e dia, inclusive sob seus trajes de gala, e instou o rei a fazer o mesmo. Como Aegon recusou, Visenya ficou furiosa. "Até mesmo com fogo negro na mão, você é apenas um homem", disse ela, "e eu não posso estar sempre por perto." Quando o rei destacou que estava cercado de guardas, Visenya sacou a irmã sombria e fez um corte na bochecha dele, tão rápido que os guardas não tiveram tempo de reagir. "Seus guardas são lentos e preguiçosos", avisou ela. "Eu poderia ter matado você com a mesma facilidade com que eu cortei. Você precisa de mais proteção." O rei Aegon, sangrando, foi obrigado a concordar. Muitos reis tinham campeões para defendê-los. Aegon era o senhor dos 7 reinos. Portanto, a rainha Visenya decidiu que ele devia ter 7 campeões. E assim se constituiu a Guarda Real, uma irmandade de 7 cavaleiros, os melhores do reino, trajados com manto e armadura do branco mais puro, cujo único propósito era defender o rei, abrindo mão da própria vida se necessário. Para compor seus votos, Visenya se inspirou nos da Patrulha da Noite, tal como os corvos de manto negro da muralha. As espadas brancas serviriam por toda a vida, abrindo mão de terras, títulos e bens materiais para levar uma vida de castidade e obediência, cuja única recompensa era a honra. Foram tantos os cavaleiros que se ofereceram como candidatos para a Guarda Real que o rei Aegon considerou realizar um grande torneio para determinar quais eram os mais dignos.
No entanto, Visenya não quis saber. Um cavaleiro da guarda real, disse ela, precisava de mais do que mera habilidade marcial. Ela não queria correr o risco de cercar o rei com homens de lealdade duvidosa, por melhor que fosse o desempenho deles em combate corpo a corpo. Escolheria os cavaleiros pessoalmente. Ela selecionou campeões jovens e velhos, altos e baixos, morenos e louros. Eles vieram de todos os cantos do reino. Alguns eram filhos caçulas, outros herdeiros de casas ancestrais que abriram mão da herança para servir ao rei. Um era um cavaleiro andante, outro um bastardo. Todos eram ágeis, fortes, observadores, habilidosos com a espada e escudo e dedicados ao rei. Esses são os nomes dos 7 de Aegon, tal como foram escritos no livro branco da Guarda Real. Sir Richard Root, Sir Addison Hill, bastardo de Campo de Milho, Sir Gregor Good, Sir Griffith Good, seu irmão, Sir Humphrey, o Saltimbanco, Sir Robin Darkling, conhecido como Tordo Oscuro, e Sir Corlys Velaryon, senhor comandante. A história confirmou que Visenya escolhera bem. 2 dos 7 originais morreriam para proteger o rei, e todos serviram bravamente até o fim da vida. Muitos homens valentes seguiram seus passos desde então, registrando seus nomes no livro branco e, portanto, vestindo o manto branco. A guarda real é até hoje sinônimo de honra. 16 Targaryen sucederam Aegon, o dragão, no trono de ferro, até que a dinastia foi derrubada com a rebelião de Robert. Houve entre eles homens sábios e tolos, cruéis e piedosos, bondosos e malignos. Contudo, se os reis dragões forem classificados exclusivamente com base em seu legado, nas leis e instituições e melhorias que deixaram, o nome do rei Aegon ocupa quase o topo da lista, na paz bem como